Olá, pessoal, tudo bem? Essas são as atividades de matemática do dia 20 e do dia 22. Escala é a razão entre as dimensões de uma produção e as dimensões reais do objeto. Como exemplo, temos acima a Torre Eiffel, real em Paris, na França, e uma produção, a miniatura da Torre Eiffel, que foi produzida em um tamanho menor. Exemplo: qual é a altura da miniatura de um objeto que possui 30.000 centímetros, sabendo que a escala é 1 para 2.000? Então, nós escrevemos que 1 está para x, assim como 2.000 está para 30.000. E multiplicamos x vezes 2.000 igual a 30.000 vezes 1. 30.000 vezes 1 igual a 30.000. Dividimos ambos os lados por 2.000 e encontramos que x igual a 30.000 dividido por 2.000, que é igual a 15. Então, a altura desse objeto será 15 centímetros. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais quando uma razão varia na mesma razão da outra grandeza, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção, ou se uma diminui, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Como exemplo, temos a quantidade de bolos e a farinha de trigo utilizada. Se a gente aumentar a quantidade de bolos, a quantidade de farinha de trigo, ela vai aumentar também. Inversamente proporcionais, quando uma razão varia na razão inversa da outra grandeza. Por exemplo, a quantidade de operários e o tempo. Nós temos que, se nós aumentarmos a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de tempo? A quantidade de tempo vai diminuir, porque aumentando a quantidade de operários, a obra ela irá ocorrer mais rápido. Regra de 3 simples. Utilizamos esse método quando conhecemos 3 valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto. Quando esses valores são diretamente proporcionais, que é esse primeiro exemplo da quantidade de bolos e a quantidade de farinha, nós resolvemos multiplicando os extremos. Então, aqui ficaria 1 vezes x igual 1 vezes x igual 300 vezes 5. Resolvendo, chegamos que x igual a 1.500 gramas. Quando acontece de ser inversamente proporcionais, esse segundo exemplo, quando a quantidade de operários aumenta e o tempo diminui, então elas são inversamente proporcionais. O que a gente faz para resolver? A gente inverte uma das partes. Então, aqui ficaria 20 sobre 30. Seria o inverso de 30 sobre 20. Multiplicamos em cruz, multiplicamos os extremos e, resolvendo, concluímos que x igual a 18 operários. Regra de 3 composta. Utilizamos esse método em situações que envolvem mais de 2 grandezas proporcionais. Exemplo: quantidade de minutos por dia, quantidade de dias e consumo. Nós sabemos que a quantidade de minutos por dia, a quantidade de dias são diretamente proporcionais ao consumo em kWh. Então, o que acontece? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais a uma terceira, o produto, ou seja, a multiplicação delas é igual à terceira. Então, ficou 20 está para 40,
multiplicando 20 está para 30, assim como 30 está para x. E, resolvendo o cálculo, chegamos que x igual 90 kWh. Neste outro exemplo, nós temos que o valor recebido ele é diretamente proporcional à quantidade de dias trabalhados. Já a quantidade de horas trabalhadas por dia é inversamente proporcional à quantidade de dias trabalhados, ou seja, se diminuir a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias irá aumentar. São inversamente proporcionais. Dessa forma, para realizar o cálculo, nós utilizamos o inverso da quantidade de horas trabalhadas. E resolvemos da mesma forma do exemplo anterior, de forma que chegamos que x igual a 20 dias. Se surgirem dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail da sala. Bons estudos!